Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, então vamos dar início agora a nossa segunda parte do curso, né? Onde a gente vai basicamente assim ver um pouco a respeito de análise funcional, tá certo? Então a gente não vai poder se aprofundar muito nesse tema, porque no final das contas, dentro da carga horária do curso não cabe, né? A gente fazer esse tipo de abordagem, mas aqui eu pretendo dar uma certa introdução, tá certo? À análise funcional, de maneira que quando vocês forem estudar esse curso, forem estudar esse tema, né, em um curso mais avançado, ou mesmo se vocês precisarem por conta, né, estudar por conta do projeto de mestrado de vocês acredito que vão ter um pouco mais de facilidade do que se estivesse vendo pela primeira vez, tá certo? Então a gente vai começar a estudar um pouco a respeito de análise funcional. Conforme eu já havia falado para vocês, eu diria que esse nosso curso está dividido cerca aí de 60% de teoria da medida, 40% de análise funcional, tá certo? Então, sem dúvida, digamos assim que mais da metade do curso já passou, tá certo? Muito bem, bom, análise funcional, se a gente pudesse falar assim de uma maneira simplificada, né, a respeito do que é que ela trata, a gente poderia dizer que é como se fosse aí um estudo de espaços vetoriais de dimensão infinita, tá certo? Na verdade não é exatamente isso, mas basicamente os espaços com os quais a gente costuma trabalhar na análise funcional, eles são via de regra espaços vetoriais de dimensão infinita, tá certo? E, em geral espaços de funções, né? Então os objetos de estudo aqui pra gente vão ser espaços de Banach, daqui a pouco eu vou falar o que é isso, né? Ou seja, um espaço vetorial normado que é completo com respeito à topologia induzida com respeito à métrica induzida pela norma, né? E esses espaços, de maneira geral, eles são espaços vetoriais de dimensão infinita, ok? E aí é claro que pelo fato desses espaços serem de dimensão infinita, isso aí traz algumas complicações para o nosso estudo, e eu diria que a maior delas é pelo fato de que em um espaço vetorial de dimensão infinita, um espaço vetorial normado de dimensão infinita, a bola fechada ela não é compacta, tá certo? Então você tem alguma dificuldade que isso daí traz, tudo bem? Isso daí inclusive nos motiva a estudar outras topologias que não são necessariamente a topologia da norma, né? Que são topologias aonde essa compacidade de certa forma ela é revertida, tudo bem? Mas isso daí na verdade ficaria para um curso mais aprofundado de análise funcional, ok? Bom, todo curso de análise funcional, ele passa por uma inicial revisão de espaços métricos, ok? A gente sabe que muitas vezes a classe ela é de certa forma heterogênea, então a gente não sabe a formação em espaços métricos que vocês tiveram. Então, a gente procura dar aqui o básico, né, relembrar algumas coisas para dar uma uniformizada e a gente passar a não ter mais problema com isso, né, não ficar pisando em ovos aí ao longo do curso, ok? Então, vamos fazer uma breve revisão de espaços métricos. Creio que vai levar essa aula talvez um pedaço da próxima. E aí a gente começa de fato a estudar os espaços, a análise funcional a partir da aula que vem, tá certo? Bom, basicamente o que eu pretendo estudar aqui com vocês é o seguinte: a gente vai ver uma revisão de espaços métricos, depois a gente vai ver um teorema que fala de espaços métricos, que é extremamente importante, que é o chamado teorema de categoria de Baire, ok? E aí depois a gente vai começar a ver um teorema extremamente importante, que é o teorema de Rambanach, tá bom? Um teorema básico aí de análise funcional, né, que fala a respeito da existência de extensões de funcionais lineares que tenham certas propriedades. E aí depois a gente vai ver um pouco a respeito das consequências do teorema de categoria de Baire, ok? Que é o teorema do gráfico teorema da aplicação aberta, teorema do gráfico fechado e o princípio da limitação uniforme ou o teorema de Banach-Steinhaus, ok? Então basicamente é isso daí que a gente vai estudar ao longo do curso. Se der tempo a gente vai ver uma breve introdução aos espaços de Hilbert, ok? Mas eu não creio que dê tempo, eu acredito que não vai dar tempo da gente ver isso, beleza? Muito bem, então vamos lá, vamos começar com uma revisão de espaços métricos, que eu acredito que basicamente vocês todos já viram pelo menos a definição do que vem a ser um espaço métrico, ok? Mas a gente vai revisar aqui. Bom, então vamos supor que a gente tenha x um conjunto, ok? Vamos supor que a gente tenha x um conjunto. Bom, o que uma função ρ de x cartesiano x chegando em 0 mais infinito, isso daqui é dito uma métrica se ela satisfizer o seguinte: se
a distância, né, ou seja, ρ de xy for igual a zero, se e somente se o x for igual a y, ou seja, a distância, entre aspas, entre dois pontos é zero, se e somente se x é igual a y, tá certo? Se ρ de xy for igual a ρ de yx, ou seja, se a distância de x até y for igual à distância de y até x para todo xy pertencente a x, tá certo? E se valer uma espécie de desigualdade triangular, ou seja, se a distância de x até z for menor ou igual do que a distância de x até y mais a distância de y até z para todo x e y pertencente a x, ok? Então, qualquer função que satisfaça essas três propriedades é dito ser uma métrica em x. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então é claro que vocês já devem ter visto isso ao longo do curso de graduação, vocês já viram muitos exemplos, por exemplo, da métrica 0,1, né? Que é uma métrica meio patológica que associa a distância entre dois pontos como sendo zero se eles são iguais e como sendo zero e como sendo 1 se eles são diferentes. E a gente percebe que essa métrica ela não dá muita informação a respeito do conjunto para a gente, então basicamente ela é usada para se obter contra-exemplos, né? Aí vocês devem ter visto também a métrica euclidiana no R2, vocês devem ter visto que toda norma dá origem a uma métrica, tá certo? Se vocês, eventualmente uma norma, vocês se não viram no curso de espaços métricos, certamente vocês viram no curso de álgebra linear durante a graduação, tá certo? Mas aqui, como o nosso curso é um curso de análise funcional, e é um curso onde a gente vai estudar certos espaços que provavelmente vocês não estudaram ao longo da graduação, então a gente já vai tomar o cuidado de dar como exemplos justamente esses espaços que a gente sabe que são menos explorados num curso de graduação, ok? E aí o primeiro dos espaços que a gente vai trabalhar aqui é justamente um dos mais importantes quando você estuda a análise funcional. Na verdade é um caso particular de um desses espaços mais importantes, né, que são os chamados espaços de Lebesgue. Aqui a gente vai estudar os espaços das sequências P integráveis, ok? Então, como é que a gente define esse espaço? Seja P um número maior ou igual do que 1, tá certo? Então, a gente define o espaço LP como sendo o quê? Como sendo o espaço das sequências reais, então, por isso, essa notação R superíndice N natural, o que é isso daqui? É o conjunto das funções de N em R, que nada mais são do que sequências de números reais, conforme a definição que vocês já devem conhecer, ok? Então, o LP minúsculo é o quê? É o espaço das sequências na reta que são P somáveis, ou seja, de tal forma que a soma de módulo das entradas da sequência na potência P, isso daqui é uma série convergente de números reais não negativos, ok, pessoal? E aí, esse daqui é o espaço LP que a gente define, ok? LP minúsculo. E quando P é igual a infinito, a gente define ainda um espaço que é o espaço L infinito, que é o quê? É o espaço das sequências limitadas na reta, ok? O espaço das sequências cujo supremo do valor absoluto das suas entradas é algo finito. Tudo bem? Muito bem. Por enquanto, isso daqui a gente viu que são dois conjuntos. A gente ainda não estudou nenhum tipo de estrutura métrica em cima desse conjunto e é justamente o que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Bom, o que acontece? Os espaços LP, quando P é maior ou igual do que 1, eles podem ser munidos de uma norma, que é essa função aqui, olha. Isso daqui define uma norma em LP, tá certo? Então a gente define a norma de uma sequência X pertencente a LP como sendo justamente o somatório de módulo de xn elevado a P. Aí você pega e tira a raiz pésima disso, ou seja, você eleva isso daqui a 1 sobre P, ok? Perceba, pessoal, como é que isso daqui nada mais é do que uma generalização da métrica da norma euclidiana que vocês estão acostumados a trabalhar no Rn, ok? Quando vocês têm, por exemplo, no Rn, a norma de um vetor, norma euclidiana de um vetor é o quê? Vai ser o quê? Somatório de módulo de xi elevado a n, desculpa, né? Módulo de xi elevado ao quadrado, e aí você pega e tira a raiz quadrada disso daqui, quando o i vai de 1 até n, maiúsculo, onde n é um número, onde é claro que para mim esse x aqui é uma n-upla, né? x1, x2, até o xn. Aqui agora, ao invés de você ter um elemento de Rn, você tem uma sequência de números reais, o que pode ser visto como sendo uma generalização de uma n-upla, né? E aí, no final das contas, quando você considera o p igual a 2, isso daqui é como se fosse, digamos assim, esse cara que está aqui é como se fosse uma generalização dessa norma aqui. Mas, de fato, você pode definir
uma norma em Rn, não colocando apenas o 2 aqui, mas sim qualquer número p maior ou igual do que 1, tá certo? Então, de certa forma, isso aqui é algo que generaliza coisas que vocês já viram aí nos cursos básicos de álgebra linear. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Uma outra coisa. Quando você tem o p igual a infinito, então no L infinito você também pode definir uma norma, que é justamente essa norma do supremo aqui, tá? A norma de uma sequência em L infinito é o quê? É o supremo do módulo de xn para n natural. E aí perceba que esse número é finito, porque por definição, se a sequência está em L infinito, isso daqui é finito. Tá certo? Então, bom, pode-se provar, pessoal, que essas duas funções que a gente acabou de definir, de fato definem normas, tá certo? Tanto em LP quanto em L infinito, né, respectivamente. E aí, como toda norma, a gente sabe que toda norma a gente sabe que dá origem a uma métrica definido justamente como sendo. Então, por exemplo, em LP minúsculo a gente define a norma P, a distância P, né, entre duas sequências. Então perceba que x e y, se eles pertencem a LP, esse x e esse y, isso daqui são sequências de números reais que são p somáveis, tá certo? E aí, se você definir ρp de xy como sendo a norma da diferença entre eles, isso daqui define uma métrica em LP, ok? Assim como, se você tiver x e y elementos de L infinito, a norma a distância ρ infinito entre duas sequências x e y pode ser definida como sendo a norma da diferença entre essas duas sequências, ok, pessoal? Então, temos aí que ρp e ρ infinito são espaços métricos quando munidos, respectivamente, o LP munido da métrica ρp e o L infinito munido da métrica ρ infinito, ok? Então, temos aí dois espaços métricos. Esses espaços vão ser da maior importância dentro do estudo da análise funcional, tudo bem? Em vários exemplos eles vão aparecer aqui pra gente. Tudo bem, pessoal? Bom, muito bem. Agora vamos ver um outro exemplo de espaço métrico, que também é extremamente importante, que ele é pouco explorado quando vocês estudam nos cursos de graduação, né? Embora quem tenha feito um curso, assim, digamos, mais aprofundado, tenha estudado direitinho aquele livro do Elon de espaços métricos, né? do projeto Euclides, lá do INPA, sem dúvida estudou direitinho o espaço das funções contínuas definidos nesse intervalo compacto AB. Tudo bem? Então, conforme é visto lá naquele livro do Elon, por exemplo, esse espaço aqui, que é o espaço das funções contínuas do intervalo fechado AB chegando na reta, ele pode ser munido de uma métrica, tá certo? Que é a chamada métrica da convergência uniforme, né? Onde a distância entre duas funções contínuas definida nesse intervalo compacto nada mais é do que o supremo do módulo da diferença entre f de x e g de x, ok? Então isso daqui também é um exemplo de um espaço métrico. É claro que a demonstração disso eu não vou fazer aqui, mas pode ser provado que essa função dá origem a uma métrica realmente. Tudo bem, pessoal? E aí é claro que um exemplo mais trivial, né, de uma métrica é, por exemplo, se você munir o Rn, conforme eu havia falado para vocês, da métrica induzida pela norma P, onde a norma P nada mais é do que a soma do módulo a soma das potências P do módulo das entradas, e aí você eleva tudo isso a 1 sobre P, ok? Pode-se provar que isso daqui também é uma métrica. Tudo bem, pessoal? Então eu acredito que isso aqui não seja lá muito novidade para vocês, né? Haja visto que eu acredito que vocês tenham feito um curso de espaços métricos, embora quem eventualmente não tenha feito, com essa revisão que eu vou passar, vai ter condições de poder prosseguir e pelo menos entender razoavelmente bem esse tema aqui de análise funcional. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, o que a gente vai estudar aqui? Quando a gente estuda espaços métricos, a noção de continuidade é essencial, né? Então, quando você tem duas funções entre dois espaços métricos, suponha que você tenha uma função, aliás, entre dois espaços métricos, então você tem um espaço x1 munido de uma métrica ρ1, você tem um espaço x2 munido de uma métrica ρ2, tá certo? E aí, a gente pode muito bem, então você tem um espaço x1 munido de uma métrica ρ1, você tem um espaço x2 munido de uma métrica ρ2, e aí a gente pode definir o que vem a ser uma função contínua entre x1 e x2, tá certo? Então o que acontece? Você pode definir aqui essa função contínua da seguinte forma. Você pode definir uma função como sendo contínua em um certo ponto x do domínio,
Quando, para todo epsilon positivo, existia um delta positivo de tal forma que a imagem da bola de centro x e raio delta pela função f, ela está contida na bola aberta de centro f de x e raio epsilon, ok? Então perceba que isso daqui é equivalente, né, a você falar que para todo epsilon positivo existe um delta positivo de tal forma que se a distância entre um certo y e esse ponto x for menor do que delta, isso no domínio, então a distância entre f de y e f de x vai ser menor do que epsilon, essa distância medida lá no contradomínio, ou seja, segundo a métrica ρ2, ok? Então, se você tiver uma função f que satisfaz isso para um certo x pertencente ao domínio, você diz que essa função f ela é contínua nesse ponto x em específico, ok? Se por um acaso você tiver uma função f que ela é contínua em todos os elementos de x1, então você diz simplesmente que f é uma função contínua, ok? Então diremos que f é uma função contínua em x1 se essa função f ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, ok? E aí, quando você estuda um curso de espaços métricos, em geral a gente faz quando você tem tempo, né? Em geral a gente faz aí, digamos, a gente vê um conceito um pouco mais fino a respeito de continuidade, né? De certa forma, você vê uma propriedade que é um pouquinho mais forte do que a continuidade nua e crua, né? Que é a continuidade uniforme, ok? Então, a gente diz ainda, e para a gente aqui vai ser muito importante esse conceito de continuidade uniforme, ok? Então, você diz que uma função f ela é uniformemente contínua no domínio se o seguinte acontecer. Se para todo epsilon positivo existir um delta positivo de tal forma que a imagem da bola de centro x e raio delta pela função f está contida na bola de centro f de x e raio epsilon, só que isso daqui tem que valer para todo o x pertencente a x1. Ou seja, no final das contas, para todo epsilon positivo, é possível você escolher um delta que não esteja dependendo do x em questão que verifique essa proposição, mas sim que seja possível você escolher um delta uniformemente no domínio, de tal forma que essa inclusão é verdadeira. Então perceba a semelhança entre essas duas definições. Basicamente a diferença entre elas é que aqui para um epsilon fixo, esse delta ele depende não apenas do epsilon, mas também do ponto x que você fixou, tá certo? Ao passo que quando você tem uma função uniformemente contínua, para um epsilon fixo, é possível você definir um delta uniformemente com respeito aos x pertencente ao domínio. Ou seja, esse delta aqui é possível de ser escolhido dependendo apenas do epsilon e de maneira que ele não dependa dos x que pertence a x1. Ok? Por isso que a gente fala uniformemente contínuo, porque digamos assim, que o delta que existe para aquele epsilon fixo é possível de ser escolhido uniformemente dentro do domínio. Ok, pessoal? E aqui está sendo dito justamente o que eu acabei de falar, né? Muito bem, então é óbvio, né, que funções uniformemente contínuas são funções contínuas, mas conforme a gente vai ver, a recíproca não é verdadeira, ok? Ou seja, existem funções contínuas que não são uniformemente contínuas, ok? Muito bem. Bom, uma proposição aqui que a gente vai simplesmente lembrar para vocês, não vai fazer uma demonstração, né, porque não é aqui o foco do curso, é o seguinte, que se você tiver f uma função entre dois espaços métricos, então a f é uma função contínua se e somente se a imagem inversa de todo aberto do contradomínio for um aberto no domínio, ok? Isso daí, pessoal, é uma propriedade que caracteriza as funções contínuas entre espaços métricos, e essa proposição ela é extremamente importante, porque basicamente quando você olha para funções entre espaços topológicos, as funções contínuas entre dois espaços as funções entre dois espaços topológicos que são contínuas são definidas justamente como sendo aquelas que satisfazem uma propriedade que é inspirada nessa que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então, basicamente, essa propriedade ela é a definição de funções contínuas quando você está com uma estrutura menos, digamos assim, menos forte do que a estrutura métrica, né? Que, por exemplo, é uma estrutura topológica, ok? Então, enfim, isso daqui seria tipo um exercício, né? Não é difícil fazer aqui essa demonstração. Não vou fazer com vocês, fica aí como exercício para quem tiver curiosidade. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, então isso daqui é basicamente o que eu queria falar a respeito de definição de métrica, né, e tudo mais. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco a respeito de algo, digamos assim, caminhando já no sentido de se aproximar da análise funcional propriamente dita, né?
que é quando a gente vai estudar os espaços métricos que têm uma propriedade específica que é a completude. Okay? Então a gente vai estudar o que vem a ser os espaços métricos completos. Okay? Para que isso vai ser importante? Porque nos enunciados dos principais teoremas da análise funcional, é muito comum nós termos como uma hipótese que os espaços vetoriais normados que a gente vai estar trabalhando, eles vão ser espaços vetoriais normados completos. Então, a completude de um espaço vetorial normado é uma propriedade, assim, exigida em, digamos, 90% dos teoremas importantes da análise funcional. Então, é importante, antes da gente ver isso, a gente saber o que vem a ser um espaço métrico completo. Muito bem, então vamos ver aqui o que vem a ser um espaço métrico completo. Beleza? Bom, um espaço métrico completo é o quê? É um espaço métrico onde toda sequência de Cauchy seja convergente, né? Mas então antes vamos ver o que vem a ser uma sequência de Cauchy. Bom, uma sequência Xn em um espaço métrico, ela é dita ser uma sequência de Cauchy se por um acaso se por um acaso a distância entre dois elementos dessa sequência se aproxima de zero quando o índice desses dois elementos vão para infinito, ok? Ou seja, uma sequência é dita ser uma sequência de Cauchy se a distância entre xn e xm for para zero quando n e m vão para infinito, ok? Então isso daí que é uma sequência de Cauchy em um espaço métrico, beleza? E aí a gente diz que um subconjunto E desse espaço métrico ele é dito ser completo se toda sequência de Cauchy em E for convergente para um ponto de E. Ok? Então, um conjunto E, um subconjunto E de um espaço métrico X ele é dito ser completo se toda sequência de Cauchy nesse conjunto ele admitir um limite, essa sequência admitir um limite e esse limite pertencer ao próprio conjunto E. Tudo bem, pessoal? Então, exemplos aqui de espaços métricos completos. Por exemplo, o Rn munido da métrica euclidiana, né? Munido aqui, enfim, da métrica n, poderia ser qualquer métrica p aqui para p maior ou igual do que 1, tá certo? Isso daqui seria um espaço métrico completo. Ao passo que, por exemplo, o Qn, né? Ou seja, o espaço, digamos assim, o Qn, né? Q cartesiano Qn vezes, vamos pensar que isso daqui é a métrica, é a norma euclidiana, tá? Com a qual vocês já certamente trabalharam aí nos cursos de álgebra linear e nos cursos de espaços métricos, né? Então o Qn ele não é um espaço métrico completo, eu acredito que vocês já tenham visto isso, por exemplo, na reta real, você consegue construir sequências de números racionais que convergem para um número irracional. Então isso mostra no final das contas que o espaço das funções, o conjunto dos números racionais ele não forma um subconjunto completo da reta, tudo bem? Muito bem, um outro exemplo, pessoal, de espaço métrico completo é o espaço das funções contínuas, tá certo? Definidos em cima desse intervalo compacto AB. Então, esse espaço aqui, quando munido da métrica da convergência uniforme, ele também é completo. Ok? Sugiro que vocês tentem provar isso. Então, vocês devem pegar uma sequência de Cauchy de funções contínuas, aí vocês devem encontrar uma função que é a candidata a ser o limite dessa sequência, tá certo? E aí não é difícil vocês perceberem isso, né? Se você tiver Fn, uma sequência de funções contínuas, definidas nesse intervalo compacto, para cada x fixo pertencente a AB, não é difícil você verificar que a sequência de números reais Fn de x, ela vai ser uma sequência de Cauchy na reta, certo? Como a reta é completa, então essa sequência vai ter que convergir para um ponto f de x, que você pode chamar muito bem de f de x. Então isso define uma função que é o candidato a ser o limite dessa sequência. O que vai restar você provar? Provar que essa função ela é contínua, para que ela esteja nesse espaço, e depois que ela é o limite dessa sequência de funções de Cauchy, ela é o limite dessa sequência de Cauchy que você pegou dentro desse espaço das funções contínuas, ok? Então, fica aí a sugestão para vocês, seria um bom exercício vocês tentarem demonstrar isso. Ok, pessoal? Agora, o que a gente de fato vai, digamos assim, provar nos detalhes é que o espaço LP minúsculo, ou seja, o espaço das sequências, né, de números reais que são P integráveis, ele é um espaço vetorial normado que é completo, é um espaço métrico completo para todo P entre 1 e infinito. Okay? A gente vai ver isso pelo menos quando P está entre 1 e é estritamente menor do que infinito. Mas eu já adianto para vocês que LP, quando munido daquela norma que a gente definiu lá atrás,
ele é um espaço métrico completo, mesmo quando P é igual a infinito, ok? Muito bem, então vamos demonstrar que de fato LP é um espaço vetorial normado completo, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai provar apenas para quando o P está entre 1 e infinito, conforme eu falei para vocês. Como que nós fazemos isso? A gente vai pegar primeiramente uma sequência de Cauchy dentro de LP, ok? Então a gente vai pegar X superíndice N, uma sequência de Cauchy em LP. E aqui, pessoal, já chamo a atenção para vocês que você tem que, antes de você trabalhar com essa sequência, você tem que observar a natureza das suas entradas. Perceba que isso daqui é uma sequência de Cauchy, onde cada entrada dessa sequência é, por si só, um elemento de LP e, portanto, é uma sequência de números reais. Então, isso aqui é uma sequência de sequências. Tudo bem, pessoal? Bom, pelo fato de que essa sequência é uma sequência de Cauchy, o que nós sabemos? Nós sabemos que a distância ρp entre xn e xm, superíndice n, x superíndice m, isso vai para zero quando n e m vão para infinito. O que isso significa? Isso significa que, dado um epsilon positivo, vai ter que existir um n natural, tá certo? De tal forma que o sentido valha, que a seguinte coisa valha: se n e m forem maiores ou iguais do que n0, então ρp entre xn e xm, isso daqui é menor do que epsilon, certo? Só que isso daqui, por definição, é igual justamente a essa série aqui, tá certo? Porque vamos lembrar que essa métrica, ela é induzida por aquela norma que a gente define lá no espaço LP, e isso daqui nada mais é do que a norma da diferença entre xn e xm. Então perceba que aqui, para cada n fixo e m fixo, xi n é o que? A iésima entrada da sequência xn, e x e m é o que? A iésima entrada da sequência xn, tá? Que é a mésima entrada da sequência x superíndice n. Beleza? Então, muito bem, a gente sabe que isso daqui é elevado a p, essa soma indo de 1 até infinito, isso daqui é menor do que epsilon elevado a p. Isso aqui a gente chama de 1, porque vai ser uma equação extremamente importante aqui no nosso argumento. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então dessa forma, perceba o seguinte, que fixado um i natural, quando você olha para a distância entre x e n e x e m, ou seja, para a iésima entrada da sequência do elemento da sequência xn, e a iésima entrada da sequência xm, isso daqui é menor ou igual do que a soma de todos esses caras, porque é claro que quando você faz essa soma aqui deveria estar elevado a p, tá, pessoal? Quando você faz essa soma aqui, você tem entre os elementos justamente esse cara, tá certo? Perceba que isso daqui é para um i que está fixo. Quando você faz nessa soma varrer todos os j's entre 1 e infinito, para algum desses j's ele vai ser igual a i. E aí, quando você fizer isso, você tem uma soma infinita de números não negativos, onde um dos elementos, uma das parcelas, é justamente esse termo. Então é claro que essa desigualdade aqui é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Ora, mas isso daqui nada mais é do que justamente a norma P da diferença entre essas duas sequências aqui, tá certo? Na potência P, né? Porque quando você considera isso daqui, na verdade isso daqui é essa soma, só que tudo isso aqui é elevado a 1 sobre P. Ok? Então, quando você considera isso menor do que epsilon, se você elevar a P dos dois lados, você obtém que isso aqui elevado a P vai ser justamente igual a isso que está escrito aqui, e aí isso vai ser menor do que epsilon elevado a P, tudo bem? Então é por esse motivo que isso é justamente essa norma elevada a P. Ora, mas a gente já escolheu essa sequência como sendo uma sequência de Cauchy, portanto isso aqui vai para zero quando n e m vai para infinito. Logo, o que é que a gente provou? O que a gente acabou de provar no final das contas é que para cada i natural fixo, a sequência de números reais x, i, n para n natural, quando você fixa o i e você considera essa sequência varrendo os números naturais, isso daqui é uma sequência de Cauchy na reta real. Por quê? Porque a distância entre dois elementos genéricos dessa sequência está indo para zero quando o índice em questão, que no caso é n, tá certo? Quando n e m vão para infinito. Então, isso daqui prova para a gente que isso daqui é uma sequência de Cauchy na reta real. Ora, mas a gente já sabe que a reta real é completa.
Isso daí é provado aí nos cursos de espaços métricos. Então, como R é completo, essa sequência de Cauchy, ela certamente ela converge para algum número real. E a esse limite eu dou o nome, a gente define como sendo xi. Ok? Então aqui a gente está definindo quem que é o limite dessa sequência. Beleza? Para que a gente está fazendo isso, pessoal? Para a gente encontrar um candidato a limite daquela sequência de Cauchy em LP que a gente considerou inicialmente. Então, esse x subíndice i é o quê? É uma sequência de números reais que é justamente o candidato a limite. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa provar que essa sequência ela é, por um lado, um elemento de LP e, por outro lado, ele também é o limite da sequência xn. Então, a gente vai ter que provar que a distância P entre a sequência x superíndice n e x, que é essa sequência aqui que a gente define como sendo a sequência cujas entradas são esses caras xi, a gente precisa provar que isso daqui vai para zero quando n vai para infinito. Provando isso, a gente vai ter provado no final das contas que essa sequência ela já é um elemento de LP, porque previamente a gente já vai ter provado isso, e uma vez demonstrado essa convergência, a gente vai estar provando que essa sequência aqui é uma sequência de Cauchy em LP que realmente converge para essa função, para essa sequência x, ok? E aí vai estar finalizada a nossa demonstração. Então temos duas coisas para fazer. Primeiro, provar que a sequência x, né, que é essa sequência aqui, ela realmente pertence a LP, e depois que ela é o limite dessa sequência xn. A gente precisa fazer essas duas coisas. Ok, pessoal? Então, primeiramente, a gente vai provar que x é o limite... que x realmente é uma sequência de LP. Mas para isso, antes, a gente vai fazer uma conta preliminar, que é o seguinte. Verifica uma coisa, olha. 1 é essa desigualdade aqui que fala para a gente que essa soma infinita ela é menor estrito do que epsilon elevado a p. Então, é claro que se eu fizer essa soma até um certo k para todo k natural fixo, isso vai continuar sendo menor do que epsilon elevado a p, concorda? Então é por esse motivo que a gente está falando que 1, ela implica que para todo k natural fixo e n maior ou igual do que aquele n0 que está lá em 1, essa soma aqui, ela é menor do que epsilon elevado a p, tá certo? Para todo n e m maiores ou iguais do que... para todo... Assim, se eu fixo um n maior ou igual do que n0, então essa soma vai ser menor do que epsilon elevado a p para todo m maior ou igual do que n0. Porque veja, eu já fixei um n maior ou igual do que n0. E agora, quando eu tomo qualquer n maior ou igual do que n0, isso aqui acontece por 1. Tudo bem, pessoal? Então isso significa o seguinte, perceba. Para todo k fixo, quando você calcula a soma do módulo de xi elevado a p, onde quem que é xi? É a iésima entrada dessa sequência x, que é a nossa candidata a ser o limite daquela sequência xn, correto? Que a gente já definiu aqui em cima. Quando você faz essa conta aqui, a soma para indo de 1 até k, módulo de xi elevado a p, e depois você toma a raiz pésima disso, o que é isso daqui no final das contas? Isso daqui é a norma. Se você faz o seguinte, olha para a seguinte caúpla de números reais. A caúpla assim, olha, x1, x2 até xk. Ora, você sabe que isso daqui é um elemento de r elevado a k, certo? Você sabe que o r elevado a k ele pode ser munido de uma norma, que é a norma p, que é definida justamente como sendo a soma do módulo das entradas elevado a p, tudo isso elevado a 1 sobre p, que é justamente o que está escrito aqui. Então isso daqui nada mais é do que a norma dessa caúpla aqui. Eu vou chamar isso aqui provisoriamente por x barra, tá certo? Essa caúpla aqui. Então, é a norma P dessa caúpla. Ora, e nós sabemos que isso aqui, por ser uma norma, vale a desigualdade triangular. Então, isso aqui é menor ou igual do que se você chegar aqui dentro, eu posso muito bem subtrair e depois somar uma certa caúpla aqui, e eu vou fazer isso com qual caúpla? A caúpla das k primeiras entradas, tá certo? Da minha sequência xn, onde n está fixo, maior ou igual do que n0. Então, eu estou somando e subtraindo esses caras aqui. Isso dá origem a uma caúpla, que é um elemento de RK, e aí eu posso aí sim usar a desigualdade, isso aqui na verdade é igual a isso, tá certo? Aí sim eu posso usar aqui dentro a desigualdade triangular e perceber que isso aqui é menor ou igual do que a norma disso daqui,
mais a norma disso daqui, que é o que está escrito aqui. Correto ou não? Muito bem. Aí o que, que acontece? Essa soma aqui, isso daqui dá para perceber que isso daqui é menor do que epsilon. E por que, que isso daqui é menor do que epsilon? Porque quando você olha para quem está aqui dentro dessa potência 1 sobre p, isso daqui nada mais é do que o limite dessa sequência que está aqui, quando você faz o m tender para infinito. Tá certo? Quando você faz o m tender para infinito, por definição, xi e m converge para esse cara que está aqui. Olha, então se você tem uma sequência de números reais que é menor do que epsilon elevado a p para todo m maior ou igual do que n0, então no limite ele vai ficar menor ou igual do que epsilon elevado a p. Então quando você faz o limite elevado a 1 sobre p, isso vai ficar menor ou igual do que epsilon elevado a p, tudo isso elevado a 1 sobre p. Então na verdade aqui é menor ou igual para ser mais preciso. Tudo bem, pessoal? Então, você ganha que isso aqui é menor ou igual do que epsilon, ok? E, por outro lado, isso daqui nada mais é do que um pedaço da norma P da sequência xn, porque a norma P da sequência xn é essa soma aqui quando i vai de 1 até infinito, se você está fazendo essa soma até k. E aqui você tem números não negativos, quando você faz até o infinito, isso fica maior ou igual do que aquilo que você tinha antes. É por isso que você ganha essa desigualdade aqui e aparece esse elemento. Ok, pessoal? E aí perceba que isso daqui vale para todo n maior ou igual do que n0. Ok? O que isso prova no final das contas? Veja, isso aqui vale para todo k natural. Tudo bem? Então, já que essa soma já que isso aqui é menor ou igual do que esse número para todo k natural, o que a gente está falando no final das contas é que essa série aqui, olha, xi elevado a p para i indo de 1 até infinito, essa série é convergente. Por quê? Porque a gente acabou de provar que a sequência das somas parciais dessa série é uniformemente limitada em k por esse camarada aqui. Ok? Então isso significa que essa série é convergente e, portanto, realmente x pertence ao LP. Então, realmente x pertence a LP. Ok? E mais do que isso, quando você olha aqui em 2, no final das contas, quando você faz o m tender para infinito, no final das contas, essa soma aqui vai ficar menor do que epsilon elevado a p. Quando você considera o limite aqui, a gente já usou esse argumento, tá certo? Ou seja, essa soma fica menor do que epsilon elevado a p, e isso daqui vale para todo n maior ou igual do que n0 e para todo k fixo, ok? Então agora, quando você passa o limite, isso significa o quê, né? Que a norma da diferença entre x e xn, norma p, é menor do que epsilon, desde que o n seja maior ou igual do que n0. E o que isso prova para a gente no final das contas? E aqui o que a gente fez para ganhar essa desigualdade, pura e simplesmente, foi passar o k para infinito. Okay? A gente, no final das contas, provou que isso aqui é a sequência das somas parciais associadas à série que define esse número, e a gente provou que essa sequência das somas parciais ela é uniformemente limitada por epsilon elevado a k. Então isso significa que quando o k vai para infinito, o que você obtém é justamente esse camarada aqui, que por sua vez é menor do que epsilon. Tudo bem, pessoal? E aí, por definição, no final das contas, a gente realmente provou que a sequência xn converge realmente para essa sequência x, para esse elemento x aqui do LP, quando n vai para infinito. Ok, pessoal? Então, realmente, toda sequência de Cauchy em LP, ela é uma sequência convergente para uma sequência que pertence ao LP, e isso prova para a gente que realmente o LP minúsculo é um espaço métrico completo. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E aí, antes da gente prosseguir, a gente só vai lembrar aqui de um resultado que fala o seguinte, que todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo, ele é, por si só, um espaço métrico completo, e todo subconjunto completo de um espaço métrico qualquer, ele sempre é fechado. Ok? Então é assim. Todo fechado de um completo é completo e todo espaço métrico completo ele é fechado. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí é o que eu queria relembrar para vocês de espaços métricos completos. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai começar a abordar um tema que é o completamento, ok? Então é assim, olha. Bom, quando você vê um subconjunto de um espaço métrico, você sabe que pelo teorema, né, que a gente acabou de ver, então imagina que você tenha, por exemplo, f
um subconjunto de um espaço métrico M, imagina que você saiba que esse espaço métrico M aqui, ele já é por si só completo, ok? Então, quando você considera o fecho de F, o que é o fecho de F? Ele vai ser o menor fechado que contém o F. E, por ser um subconjunto fechado de um espaço métrico completo, ele vai ser, pela proposição que está aqui, que é essa proposição 2.2.1, ele vai ser por si só um espaço métrico completo. E ele vai conter o F, tá certo? E, como qualquer subconjunto fechado que contenha o F também vai ser um espaço métrico completo, então a gente pode afirmar que esse cara aqui, ele é o menor subconjunto completo de M que contém o F. Então faz sentido a gente chamar esse cara aqui de completamento de F. Porque basicamente o que você faz é adicionar aqueles limites de sequências de Cauchy que eventualmente não estavam no próprio F. Tudo bem, pessoal? Porque não é difícil você provar que toda sequência de Cauchy em um conjunto, o limite dessa sequência, se existir, vai ser um ponto aderente do conjunto. Tudo bem? Então, construir completamentos de subconjuntos de espaços métricos completos é simples, porque você já tem um todo referência, que é um espaço métrico completo de referência, onde você enxerga os subconjuntos lá dentro. Tudo bem? Agora, quando você tem um espaço métrico genérico, que você não está vendo ele dentro de um outro espaço métrico completo maior do que ele, fica um pouco mais complicado você enxergar o que vem a ser o completamento desse espaço métrico. Correto ou não? Porque você meio que você perde a referência, você não tem, digamos assim, você não pode mais usar essa proposição porque você não tem um espaço métrico completo que o contenha. Ok? Então, nessa sessão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente provar o seguinte, que, dado um espaço métrico qualquer, você consegue enxergar uma cópia isométrica desse espaço métrico dentro de um espaço métrico que é completo, tá certo? E, do ponto de vista métrico, quando você tem uma isometria entre dois espaços métricos, basicamente, do ponto de vista métrico, você está olhando para o mesmo objeto. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte, a gente vai ter X, um espaço métrico. O que a gente vai fazer? A gente vai associar esse X aqui a um outro espaço métrico que vai ser uma cópia isométrica do X, tá certo? Então vai existir uma isometria entre esses dois caras aqui. E esse cara, você vai enxergar ele dentro de um espaço métrico que vai ser completo. E aí, a partir desse momento, vai fazer sentido você chamar de completamento do X justamente o fecho desse espaço métrico aqui, né, que é uma cópia isométrica do X, e esse fecho tomado com respeito à métrica daquele espaço maior que você encontrou. Tudo bem, pessoal? Só que essa construção ela é uma construção não trivial. Porque como a gente está, digamos assim, trabalhando com espaços métricos X maiúsculo genéricos, você não pode, essa construção ela pode pura e simplesmente utilizar-se da métrica de X e de nada mais. Ok? Então, por ser uma construção muito abstrata, porque no final das contas a gente está trabalhando com espaços métricos que você não tem absolutamente nenhuma informação deles, além daquela de que é de fato um espaço métrico, então é por esse motivo que essa construção ela é necessariamente abstrata. E aí isso daí costuma trazer um pouco de dificuldade na hora de acompanhar os argumentos, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai ter que trabalhar, vai ter vários momentos aqui que possivelmente a gente vai se perder um pouco nos índices, porque você vai trabalhar com sequências de Cauchy, aí você vai olhar para classes de equivalência dessa sequência de Cauchy com respeito a uma certa relação de equivalência, aí você pega um cara dessa relação, um representante dessa classe. Então, enfim, a gente precisa ficar bastante atento para não se perder com os índices aqui de tudo que a gente vai fazer, tá? Mas eu vou procurar ser o mais claro possível. Tudo bem, pessoal? Então vamos estudar o que vem a ser o completamento de um espaço métrico genérico. Então, qual é o nosso objetivo? É o seguinte, dado um espaço métrico x-ρ, o nosso objetivo é o quê? É o de construir um espaço métrico completo x-til-ρ-til, de tal forma que esse vai ter um subconjunto denso que vai ser isométrico ao x-ρ. Ou seja, vai ter um subconjunto desse espaço métrico x-til que a gente vai construir, que ele vai ser uma cópia isométrica do x e o fecho desse conjunto que eu estou falando vai ser exatamente o x-til. Ok, pessoal? Então, esse que é o nosso objetivo. Beleza? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa é o seguinte. Bom, quando a gente fala de completamento, a gente já logo lembra de sequências de Cauchy.
Então, dado um espaço métrico x, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o conjunto de todas as sequências de Cauchy em x, ok? Então, esse x cursivo aqui que eu estou definindo vai ser o quê? Ele vai ser o conjunto de todas as sequências de Cauchy de x. Então, sempre que você pegar uma sequência de x e essa sequência for uma sequência de Cauchy, você vai colocá-la dentro de um conjunto que nós vamos chamar aqui de x cursivo. Ok, pessoal? E aí o que acontece? Esse conjunto aqui, a gente vai definir nele uma relação de equivalência. Então, a gente vai definir nesse conjunto x cursivo a seguinte relação de equivalência. Bom, os elementos de x cursivo são, por si só, sequências de Cauchy de x maiúsculo. Ok? Então, eu vou falar que uma sequência de Cauchy xn de x, ela é equivalente à sequência de Cauchy yn de x, se e somente se a distância medida segundo a métrica de x maiúsculo entre dois elementos genéricos, entre xn e yn, isso aqui vai para zero quando n vai para infinito. Ou seja, se eu pego duas sequências de Cauchy de x maiúsculo, eu falo que elas são equivalentes se os seus elementos estão se aproximando. Ok? Perceba que isso implica que caso essas sequências convirjam para alguém, o limite tem que ser o mesmo. Percebeu? Porque se os dois elementos, se as sequências estão se aproximando indefinidamente, se essas duas sequências convergirem para alguém, esse cara tem que ser justamente o mesmo. Eles têm que ser, o limite dessas duas sequências tem que ser o mesmo. Então perceba que aqui a gente está começando a fazer o seguinte. A gente pegou as sequências de Cauchy e agora a gente categorizou essas sequências de Cauchy em função do limite delas, entre aspas, porque eu não sei se essa sequência é convergente. Mas, imaginando que a gente vai ser capaz de construir o completamento desse espaço métrico, a gente já percebe que, em algum sentido, a gente vai conseguir definir um ponto que vai ser o limite dessa sequência. Tá certo? E aí o que a gente está começando a fazer é buscar a representatividade dessa sequência de Cauchy em função do limite que supostamente existe, mas que de fato a gente ainda não provou, né, que essa sequência é convergente. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então o que acontece? Se você pega x minúsculo, uma sequência de Cauchy de x maiúsculo, ou seja, se você pega um elemento genérico de x cursivo, sempre que você tem, pessoal, em um conjunto uma relação de equivalência, essa relação de equivalência dá origem a uma partição. Ok? Ou seja, você consegue categorizar os elementos desse conjunto em função das classes de equivalência. Ok? Isso daí é uma coisa aí de álgebra elementar, que vocês devem ter visto nos primeiros anos aí da graduação de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, dado x, uma sequência de Cauchy aqui, um elemento de x cursivo, que por sua vez vai ser uma sequência de Cauchy de x, a gente vai denotar por x-til a classe de equivalência dessa sequência x. Então perceba que aqui para mim o x minúsculo, ele está denotando uma sequência. Perceba que aqui para mim esse x minúsculo, ele nada mais é do que uma função de n em x maiúsculo. Tudo bem, pessoal? E aí é claro que essa sequência, por estar em x cursivo, eu sei que isso daqui é uma sequência de Cauchy. Então eu estou associando essa sequência xn, eu estou denotando ela pura e simplesmente pela letra minúscula x, ok? E aí o x cursivo, o x-til, eu estou denotando pela classe de equivalência desse x, ou seja, eu estou denotando por x-til a família das sequências de Cauchy em x maiúsculo, cujos termos se aproximam dos elementos de xn, certo ou não? Então, perceba que aqui é assim. Se você pega dois elementos genéricos de x-til, se por um acaso essas duas sequências forem convergentes, o limite é o mesmo. Tudo bem? Então é como se esse cara aqui ele representasse esse limite, entre aspas, tá? Como se fosse isso. E aí, pessoal, quando eu falei para vocês, né, que toda relação de equivalência em um conjunto basicamente define uma partição, e essa partição é dada justamente pelo conjunto das classes de equivalência, né, que a gente chama de conjunto quociente de x cursivo por essa relação de equivalência. Ok? Então, o que vem a ser isso daqui? Isso daqui é o conjunto das classes de equivalência de x cursivo pela relação de equivalência til. Ok? Ou seja, basicamente, o x cursivo quocientado por essa relação de equivalência é o quê? É o conjunto dos x minúsculo til quando você faz o x varrer todos os elementos de x.
cursivo. Ok, pessoal? Basicamente é isso. Tudo bem? Muito bem. Então, temos aqui um conjunto. Beleza? Então, perceba só. Vamos lembrar o que é que está acontecendo. Você tem x, um espaço métrico. Você definiu como sendo x cursivo o conjunto das sequências de Cauchy de x maiúsculo. A gente definiu nesse x cursivo uma relação de equivalência. E agora eu tô considerando esse conjunto aqui, o x cursivo quocientado pelo tio, que é o quê? O conjunto das classes de equivalência de sequências de Cauchy em x maiúsculo. Ok? Basicamente é isso. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? O que eu quero agora, pessoal, é usar a métrica ρ que nós temos em x para induzir uma métrica nesse espaço, nesse conjunto aqui. Isso aqui, por enquanto, não estou vendo estrutura métrica nenhuma nesse conjunto. Pura e simplesmente, isso aqui é um conjunto formado pelas classes de equivalência, né? daquele conjunto x cursivo pela relação de equivalência til. Tá? O que a gente quer fazer agora? A gente quer definir uma métrica ρ-til dentro desse conjunto aqui. E, ora, a gente está partindo do quê? A gente está partindo dessa métrica ρ, então não tem mais nada para usar que não seja ela própria. Então é óbvio que eu não posso esperar definir uma métrica ρ-til aqui nesse conjunto x-til, que a gente vai chamar aqui de x-til no final das contas esse conjunto. Eu não posso esperar definir uma métrica nesse conjunto, tá certo? De uma outra forma que não seja usando a métrica ρ. Isso é completamente fora de cogitação. Então é por isso que a seguir o que a gente vai fazer? A gente vai usar dessa métrica ρ, tá certo? Para definir uma métrica nesse conjunto x-til, que nada mais é do que a classe de equivalência. Então isso aqui é o que a gente está denotando pelo x cursivo til. Tá? Como é que a gente define uma métrica aqui? A gente define da seguinte forma. Dados dois elementos desse conjunto x-til, ou seja, perceba a natureza dos elementos. X minúsculo til e y minúsculo til são o quê? São classes de equivalência desse conjunto x cursivo pela relação de equivalência x-til. Então, quem que é esse cara aqui? É o seguinte, é um conjunto de sequências de Cauchy, ou seja, um conjunto de elementos do x cursivo, onde todos esses elementos têm a propriedade particular de que eles estão relacionados entre si, ou seja, o limite da distância entre as entradas dessas sequências de Cauchy vai para zero. Esse limite é zero. Tudo bem, pessoal? Então, veja, eu vou querer definir quem que é a distância ρ-til entre x-til e y-til. Mas para isso eu vou ter que usar essa métrica ρ, porque eu não tenho mais nada para usar. Ora, mas a métrica ρ se aplica a elementos de x maiúsculo. E esse ρ-til, ele se aplica a classes de equivalência de sequências de Cauchy definidos em x maiúsculo. Então é claro que para eu passar de uma coisa para outra, eu vou ter que pegar uma sequência de pontos de x, não tem jeito. Como que nós fazemos? Dado x-til e y-til elementos desse x cursivo til, ou seja, classes de equivalência de sequências de Cauchy, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um representante dessa classe, ou seja, eu vou pegar uma sequência de Cauchy em particular que esteja nessa classe, e vou pegar uma sequência de Cauchy em particular que esteja na classe do y-til, certo? Então veja, eu tenho uma classe de equivalência, eu tenho um conjunto de sequências de Cauchy. O que eu fiz? Eu estou chamando de x-til esse conjunto. Eu peguei um elemento desse conjunto, que é por si só uma sequência de Cauchy. Estou chamando de x esse elemento. Tem uma outra classe de equivalência de sequências de Cauchy. Peguei um elemento dessa família, ou seja, peguei uma sequência de Cauchy que pertence a essa família de sequências de Cauchy. Dei o nome de y para esse cara, tá certo? E agora eu vou definir ρ-til de x-til até y-til como sendo o quê? Como sendo o limite, quando n vai para infinito, da distância ρ entre xn e yn, onde xn é a enésima entrada desse representante que eu escolhi na classe do x-til, e yn é a enésima entrada desse representante que eu escolhi, tá certo? Nessa classe do y-til. E aí eu faço o quê? Eu pego e calculo o limite quando n vai para infinito disso daqui. Ok? Então aqui, pessoal, eu defini essa função, quer dizer, defini essa relação ρ-til. Perceba que ρ-til é uma função, na verdade é uma relação que está definida de x-til
cartesiano x-til, chegando em zero mais infinito. O que eu quero? Eu quero que isso daqui seja uma métrica em x-til. Ora, para isso daqui ser uma métrica, eu preciso verificar uma série de coisas, tá? A primeira coisa que eu preciso verificar, antes mesmo de verificar se isso é de fato uma métrica, ou seja, se satisfaz aquelas três propriedades, né? Distância entre dois elementos vai ser zero se somente se os dois elementos são iguais. A distância de um até o outro é igual à distância do outro até 1, tá certo? E vale a desigualdade triangular. Antes de eu verificar tudo isso, eu preciso, antes disso, verificar se isso daqui é de fato uma função, ou seja, se essa função está bem definida. E por que isso acontece, pessoal? É assim, via de regra, quando você está trabalhando com, por exemplo, quando você está trabalhando com álgebra linear e você estuda lá o teorema dos isomorfismos, quando você está estudando, por exemplo, teoria de grupos e estuda lá o teorema dos isomorfismos de grupos, quando você está estudando, enfim, sempre que você está trabalhando com classes de equivalência de um conjunto por uma relação de equivalência, quando você define uma função em cima desse conjunto de classes de equivalência, onde na definição dessa função você deu essa definição pegando um representante qualquer daquela classe, você tem que ter o trabalho de provar que essa definição independe do representante que você escolheu. Porque quem garante pra gente que se eu tivesse escolhido um outro representante dessa classe x-til e um outro representante dessa classe y-til que não fosse nem o x nem o y, quem garante que esse limite da distância entre as enésimas entradas de cada um deles, quem falou que o limite vai dar a mesma coisa? Nós não temos nenhuma garantia disso. E aí, se por um acaso esse limite pudesse dar dois números reais diferentes, a pergunta que fica é, opa, pera lá, quando eu calculo essa distância, se eu escolher um representante, isso daqui está dando uma coisa. Se eu escolher outros representantes, isso aqui está dando outra coisa. E aí, na hora de eu operar algebricamente esse número real aqui, entre aspas, qual desses dois números aqui que eu vou usar? Aquele que eu obtive primeiro ou depois? Então veja, se isso aí no final das contas estaria mostrando que essa relação ela está pegando um par ordenado e está levando em pelo menos dois elementos distintos de R. Isso faz com que essa relação não seja uma função, tá certo? Então por esse motivo que faz-se necessário aqui a gente provar que essa definição independe dos representantes específicos que nós escolhemos. Tudo bem, pessoal? Então isso daí é a primeira coisa que tem que ser provado. Tá legal? Agora, na verdade, algo que precede isso daí, que precede a gente provar que isso está bem definido como função, é uma coisa que é o seguinte, é verificar que realmente, quando você pega duas classes de equivalência quaisquer aqui em x-til, a gente precisa primeiro se perguntar se realmente, quando você pegar um representante de uma e um representante da outra classe, será que esse limite aqui existe? Porque quem falou que essa sequência é convergente na reta, né? Então, a gente também precisa verificar isso. Isso antes, inclusive, de verificar que a rotil está bem definida como função. Na verdade, isso faz parte de você definir, de você verificar que isso daqui está bem definido como função quando o contradomínio realmente é esse conjunto aqui. Tá certo? Então, a gente precisa provar que realmente esse limite aqui está bem definido. Ok? Então, por isso que eu estou falando aqui. Há agora uma série de fatos a demonstrar. O primeiro deles é o quê? Que esse limite ele existe, ou seja, ele está bem definido, ou seja, essa sequência converge, quando você pega dois representantes da classe, um da classe x, um da classe x-til e o outro da classe y-til. Tá? Então, para isso, basta a gente provar que essa sequência de números reais é uma sequência convergente na reta, e é justamente o que a gente vai provar aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, pega então x, essa sequência, esse representante da classe x-til, y, esse representante da classe y-til, e aí vamos calcular ρ de xn até yn e torcer para isso aqui ir para zero. Tá? Como é que a gente faz? Bom, a distância entre xn e yn é menor ou igual do que a distância de xn até xm, mais a distância de xm até ym, mais a distância de ym até yn. O que eu fiz? Usei a desigualdade triangular duas vezes. Tá? E eu sei que ρ sim é uma métrica, né? Então isso aqui, pessoal, implica no final das contas que se eu passar esse cara para o lado de lá, ele vai aparecer com um sinal negativo, e aí isso prova para mim que a distância ρxn até yn
menos ρ xm até ym, que é o que está escrito aqui, vai ser menor ou igual do que aquilo que ficou do lado direito, que é esse termo e esse termo que estão escritos aqui. Ok? Então perceba que essa diferença é menor ou igual do que essa soma. Ora, mas isso aqui vale para todo n para todo m. Então, se eu trocasse o n com o m, isso daqui continuaria a valer. E aí, no final das contas, o que eu estou provando é que essa diferença em módulo é menor ou igual do que esse número aqui. Por quê? Isso daqui é menor ou igual do que esse número, tá certo? E isso daqui, no final das contas, vai ficar maior ou igual do que menos esse número. Basta você trocar o n com o m que você vai perceber o que eu estou falando, tá? Então, por esse motivo que o módulo dessa diferença é menor ou igual do que isso. Ora, mas eu sei que essa sequência xn e essa sequência yn, por serem elementos que pertencem a x-til, em particular são elementos do x cursivo. Tá certo? Porque o til era uma relação de equivalência nesse conjunto. E eu sei que toda sequência desse conjunto é uma sequência de Cauchy. Então, quando eu fizer n e m ir para infinito aqui, isso aqui vai para zero. E quando eu fizer n e m indo para infinito, isso aqui também vai para zero. Como consequência, quando n e m vão para infinito, isso daqui realmente está indo para zero. Por quê? Porque essa diferença aqui está indo para zero. Ou seja, por quê? Porque isso aqui é menor ou igual do que algo que está indo para zero, e é óbvio, né, que isso aqui é sempre maior ou igual do que zero. Ok? Ou seja, como consequência disso, essa sequência que pega n e leva em ρ de xn até yn é uma sequência de Cauchy na reta. É o que a gente provou. Se você pega a distância, a diferença, o módulo da diferença entre dois elementos genéricos dessa sequência de números reais, isso daqui está indo para zero quando n e m está indo para infinito. Ora, mas a gente sabe que a reta é completa. Então isso significa que essa sequência aqui é uma sequência convergente. Ora, mas ou seja, se essa sequência converge, esse limite aqui, ele está bem definido. Então esse limite aqui, ele está bem definido e, portanto, realmente, esse número real, ele está bem definido. Isso daqui é algo finito. Tá certo? Isso aqui é algo finito. Agora, o que falta provar? Falta provar duas coisas. Primeiro, que realmente essa função está bem definida no sentido de que esse limite, ele independe do representante que você escolheu pertencente a essa classe do x-til e do y-til. Ou seja, se eu tivesse pego uma outra sequência xn', que também pertence a essa classe, se eu tivesse pego um outro representante yn', que também pertence a essa classe do y-til, o limite da distância entre xn' e yn' seria o mesmo número real que esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Ok? Isso seria a primeira coisa a fazer. A segunda coisa a fazer seria mostrar que de fato o ρ-til é uma métrica, tá? Então eu vou mostrar aqui parte do argumento. Vou provar para vocês, com vocês, que realmente ρ-til de x-til até y-til de fato independe da escolha dos representantes. Ok? Como é que a gente faz isso? Então assim, eu sei que o meu xn pertence ao meu x-til, o meu yn pertence ao y-til, a gente já tinha pego isso anteriormente. Então suponha que, além desse xn, eu pegue uma outra sequência nessa classe do x-til. E além da sequência yn, eu pego uma outra sequência yn' na classe do y-til. O que eu quero provar? Que o limite da distância entre ρ de xn', o limite da distância entre xn' e yn' é igual ao limite da distância entre xn e yn. Então, é isso daqui que a gente está correndo atrás. A gente quer provar essa igualdade aqui. Feito isso, a gente está provando que realmente a definição desse objeto independe da escolha dos representantes e é o que a gente precisa no momento, tá? E aí, para isso, pessoal, é só observar o seguinte, olha, a distância entre xn e yn é o quê? É menor ou igual do que a distância entre xn e xn', mais a distância entre xn' e yn', mais a distância entre yn' e yn. Ou seja, usei a desigualdade triangular duas vezes, tá? Só que tem uma coisa, como xn e xn' são duas sequências que pertencem à mesma classe de equivalência, isso significa, por definição da relação de equivalência til, que o x e o x', eles estão na mesma classe de equivalência, ou seja,
o limite da distância entre as n-ésimas entradas de cada uma dessas sequências vai para zero. Ou seja, quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero. E pelo mesmo motivo, como o yn' pertence à mesma classe de equivalência do yn, isso daqui também vai para zero quando n vai para infinito. Ok, pessoal? E aí, se você tivesse trocado aqui, se você tivesse começado com o xn e o xn' e o yn', e aqui você fizesse o mesmo argumento, você ia ganhar a mesma desigualdade, e aí no caso, só que aqui apareceria xn e yn, na verdade ρ entre isso, tá certo? E com isso você ganharia o quê? Veja, você já tinha aqui essa desigualdade aqui, se você passa o n indo para infinito, você percebe que o limite disso daqui, né, sem esses caras aqui, né, sem esse linha, o limite disso daqui era menor ou igual do que o limite de ρ de xn' e yn'. Na verdade, digamos assim, se você passar o limsup a ambos os lados, né? Porque você não sabe a priori... Bom, na verdade sim, você sabe que essas duas sequências são convergentes, porque você já provou. Então você pode passar o limite direto. Você saberia que o limite dessa sequência é menor ou igual do que o limite dessa, mas aí se você começasse o argumento com ρ de xn, ρ de xn' até yn', e você fizesse o mesmo argumento, você obteria aqui no meio ρ de xn até yn, e aí passando o limite a ambos os lados, você chegaria que o limite desse cara é menor ou igual do que o limite desse. Então, no final das contas, esses dois números são iguais, que é justamente o que está escrito aqui. Tá certo? Então, esse argumento serve para provar que realmente esses dois limites são iguais e, portanto, essa escolha independe dos representantes. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar a cargo de vocês demonstrar que, de fato, o ρ é uma métrica, ou seja, que ρ entre x' e y' é zero, se e somente se x' é igual a y', tá certo? E depois também que vale a desigualdade triangular, tá certo? Eu vou deixar a cargo de vocês demonstrar isso daí, tá certo? Não é difícil, tá? Não é difícil. Muito bem, pessoal. Então, assim, vamos dar uma relembrada do que é que a gente fez até o momento. A gente começou com o espaço métrico x, aí a gente definiu o conjunto das sequências de Cauchy pertencente a x maiúsculo, a gente está denotando por esse x cursivo. A gente definiu nesse x cursivo uma relação de equivalência. É uma relação de equivalência nesse x cursivo, tá certo? E aí a gente está denotando por x cursivo, a gente está denotando por x til, justamente o conjunto das classes de equivalência de x pela relação de equivalência til, tá? Então os elementos daqui são o quê? São os elementos do tipo x til, tá certo? Aonde x til é o quê? É o conjunto dos elementos de x cursivo, tá certo? É o conjunto dos y pertencente ao x cursivo, de tal forma que o y está na relação de equivalência com o x. Ok, pessoal? E aí o que a gente percebeu é que dá para definir uma métrica aqui em cima desse conjunto. Isso daqui é uma métrica. Onde o ρ entre duas classes de equivalência, ele é definido como sendo o limite entre ρ de xn e yn, quando n vai para infinito, quando você pega uma sequência x, que é um xn, que pertence ao x til, e quando você pega uma sequência y, que é yn, que pertence ao y til. Tudo bem? Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer provar que dentro desse x til tem uma cópia isométrica desse cara aqui. Tá certo? É isso aí que a gente quer fazer agora. Então, só que antes da gente ver que de fato tem uma cópia isométrica lá dentro, a gente vai provar que esse espaço métrico que a gente acabou de construir, ele é um espaço métrico completo. Ok? Vai provar que ele é um espaço métrico completo. E é aí que a coisa começa a ficar um pouco confusa, né? Porque vai aparecer índice, subíndice, pega uma subsequência, vai aparecer n, k para tudo que é lado, tá? Então tem que ficar muito atento. Não é que é difícil, mas ele é muito fácil da gente se confundir
e esquecer a natureza dos objetos. É por isso que eu fiz essa retomada daquilo que a gente havia visto, tá certo? Até agora. Então, muito bem, vamos provar agora que esse conjunto aqui que a gente construiu, x-til, quando munido dessa métrica que a gente definiu, isso daqui ele é um espaço métrico completo. Ok? Vamos provar que isso aqui é um espaço métrico completo. Muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente prova que um espaço métrico é um espaço métrico completo? Ora, pegue uma sequência de Cauchy nele e prove que essa sequência converge para um ponto dele. Ok? Então muito bem. Vamos pegar x-til superíndice k, uma sequência de Cauchy em x-til. Então, vamos perceber, presta atenção. Para cada k fixo, x-til k é um elemento de x-til. Ou seja, para cada k fixo, x-til k é uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de x maiúsculo. Ok? Então, é um conjunto que tem uma quantidade enorme de sequências de Cauchy de x maiúsculo, onde todas elas têm a propriedade de ser equivalentes entre si. Tá certo? Ou seja, a distância entre as n-ésimas entradas de cada uma delas vai para zero quando n vai para infinito. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, perceba que para cada k, o que eu vou fazer? Para cada k, eu estou pegando Veja, para cada k, x-til k é o quê? É a késima entrada dessa sequência de Cauchy aqui, da sequência de Cauchy que mora no espaço que a gente está querendo mostrar que é completo. Ok? E aí o que a gente vai fazer? Ora, a gente só consegue trabalhar com essa com essa classe de equivalência por meio de um representante. Então, para cada k, a gente vai denotar por x superíndice k um representante dessa classe de equivalências. Então, é uma sequência de Cauchy. Então, perceba que esse x superíndice k para cada k fixo é por si só uma sequência de elementos de x maiúsculo que pertence a essa classe de equivalência aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, para cada k, esse representante que a gente está pegando muda. Tudo bem? Então, perceba uma coisa. A gente sabe que... perceba que ρ-til de xk-til, xl-til, isso daqui é por definição o quê? Por definição, isso daqui é o quê? Pega um representante dessa classe de equivalência, peguei, é o xk. Pega um representante dessa classe de equivalência, peguei, é o x superíndice L, tá certo? E aí, você calcula o quê? Por definição de ρ-til, de função, e olhem na página anterior, por definição isso é o quê? É o limite da distância entre as n-ésimas entradas de um representante dessa família e um representante dessa família. Ora, o representante que eu estou pegando dessa família é esse cara, o representante que eu estou pegando dessa família é esse cara quando k é igual a L. E aí, as n-ésimas entradas desses caras eu estou representando por x superíndice xnk, quando eu estou falando do xk-til, e xnl, quando eu estou falando do xl-til, do representante do xl-til. Tá certo? Então, por definição, isso daqui é justamente esse limite aqui. Ok, pessoal? É só olhar da forma como nós definimos essa métrica aqui. Ok? Então, beleza. Então, eu sei que esse número real é justamente esse limite aqui, quando o n vai para infinito e o k e o l estão fixos. Beleza? Muito bem. Aí, o que acontece? Observe uma coisa, olha. O que a gente quer encontrar antes de mais nada? Veja, a gente pegou uma sequência de Cauchy nesse conjunto e a gente quer provar que ela converge para um ponto desse conjunto. Tá certo? Só que esse ponto, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de x maiúsculo. Então eu preciso encontrar um candidato a ser esse limite. E para eu construir esse candidato, eu vou ter que olhar para os representantes das k entradas dessa sequência que eu tenho. Então eu vou ter que trabalhar com essas sequências de Cauchy em x maiúsculo e tentar provar que em algum sentido isso daqui converge para alguém, para que eu possa ter um representante. Na verdade, para que eu possa ter um candidato a ser o limite dessa família aqui. Beleza? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com essas classes de equivalência aqui, com esses representantes aqui, com os x superíndice k. Então perceba uma coisa, olha, que x superíndice k, isso daqui é uma sequência de Cauchy.
E por que isso daqui é uma sequência de Cauchy? Porque quando você olha para... Na verdade é o seguinte, para cada K fixo, é assim, para cada K fixo, isso daqui é uma sequência de Cauchy em N, tá? Para cada K fixo, isso daqui é uma sequência de Cauchy em N. É uma sequência de Cauchy aonde? É uma sequência de Cauchy em X maiúsculo, né? Então, perceba aqui, para cada K fixado, tá certo? Você sabe que o XNK, por ser uma sequência de Cauchy, por que é uma sequência de Cauchy? Porque esse XNK, isso daqui é um elemento, quando N é natural, isso aqui é um elemento do X-til, do X cursivo. E esse X cursivo era justamente a família das sequências de Cauchy do X maiúsculo. Ok? Então eu sei que isso aqui é uma sequência de Cauchy em X maiúsculo. Ora, por ser uma sequência de Cauchy, o que eu sei? Para um certo epsilon fixado, tá certo? Eu sei que existe um N0 de tal forma que a distância entre uma entrada N desse cara e uma entrada M desse cara, isso aqui vai para zero quando N e M vão para infinito. Quando N e M é maior ou igual do que esse certo N0. Ok? O que eu vou fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o epsilon... Veja, eu fixo um K. Olha para esse representante dessa família XK-til, que é esse cara aqui. Olho para as entradas dessa sequência de Cauchy, porque isso aqui é um elemento de X cursivo e, portanto, é uma sequência de Cauchy. O meu K não está fixo? Tá. Eu olho para o epsilon como sendo 1 sobre K, e eu posso tomar o epsilon do jeito que eu quiser. Ora, para epsilon igual a 1 sobre K, eu sei que vai existir um número natural que eu posso dar o nome que eu quiser para ele, e eu vou escolher dar o nome de NK para esse número, tá certo? De tal forma que, se N e M forem maiores ou iguais do que NK, a distância ρ entre a nésima entrada dessa sequência e a mésima entrada dessa sequência, isso é um número real menor do que 1 sobre K. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o M como sendo exatamente esse número aqui, NK. Então perceba que aqui, os índices, eu tenho um número N, que eu estou supondo que é maior ou igual do que aquele cara que eu estou chamando de NK, que é aquele número a partir do qual, quando N e M são maiores ou iguais do que ele, a distância entre os dois termos das sequências fica menor do que epsilon, onde lembrando que aqui eu estou tomando o epsilon como sendo 1 sobre K, tá certo? Então, perceba que aqui os índices são esse cara que é maior ou igual do que esse número, e o próprio número, que não deixa de ser maior ou igual do que esse próprio. Então aqui o que eu fiz? Na definição de sequência de Cauchy, o que eu fiz foi tomar o M como sendo o próprio N0 lá, que satisfaz aquela definição. Então é fácil a gente ver que pelo fato de que isso aqui é uma sequência de Cauchy, decorre daí que para cada K fixo, existe um NK natural, de tal forma que se N for maior ou igual do que NK, a distância entre XNK e XNKK é menor do que 1 sobre K. Tá virando um rolo, né? Mas é tudo verdadeiro. Não tem dúvida de que isso daqui é verdadeiro e está tudo explicado. Tá certo? Se está perdendo o fio da meada, volta a minha explicação, tá certo? Para dar uma revisitada naquilo que está acontecendo. Vai anotando, vai escrevendo, porque senão se perde mesmo. Até eu acabo me perdendo aqui um pouco na hora de explicar. Tá certo? Aí, muito bem, o que acontece? Então, o fato é, para cada K fixo, eu sei que existe um número natural NK que cumpre essa propriedade. Tudo bem. O que a gente faz agora? Eu vou fazer o seguinte. Para cada K natural, eu vou olhar para o número X subíndice XK subíndice NK. Então veja bem, vamos lá. Para cada K fixo, eu sei que eu tenho esse elemento XK-til, que é o elemento daquela sequência de Cauchy que eu peguei lá no meu X-til, no X cursivo til, certo? Aí vamos lembrar que o XK minúsculo é o quê? Era um representante da késima entrada dessa sequência, que é esse cara aqui, tá certo? É um representante. Esse representante, ele é por si só uma sequência de Cauchy em X maiúsculo, porque esse representante pertence ao X cursivo, que é a família das sequências de Cauchy em X maiúsculo. Ora, esse XK, ele tem infinitas entradas, tem o XN, então vamos dar uma... Olha aqui, ó. Então assim, deixa eu limpar tudo. Então assim, eu peguei um K natural, tá certo?
Aí eu olho para a késima entrada daquela sequência de Cauchy que eu tinha, que era o x til k. Aí eu pego esse representante xk dessa sequência, isso aqui é um representante, da késima entrada daquela sequência de Cauchy que eu peguei no começo. Esse representante, xk, ele é uma sequência de Cauchy em x, então ele é uma sequência xk1, xk2, xk3 e assim por diante, tá certo? Isso por um lado. Por outro lado, a gente sabe que para cada k fixo existe um nk, que é um número natural, que tem essa propriedade. Todo n maior ou igual do que nk satisfaz isso. Tá bom. Então, o que acontece? Eu vou tendo todas essas entradas, uma hora eu vou chegar na entrada de número xnk. Depois eu vou ter a entrada xnk mais 1, superíndice k, e assim por diante. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa entrada, para cada k fixo, eu vou usar esse camarada aqui, que é a nkésima entrada da sequência xk, que por sua vez é o representante dessa classe de equivalências de sequência, tá certo? E eu vou usar esses caras para montar uma sequência de elementos de x maiúsculo. Então a minha sequência vai ser uma sequência que eu vou chamar de x, que vai ser a sequência assim, x, n1, 1. Então assim, eu pego o primeiro representante dessa, eu pego um representante da primeira entrada dessa sequência de Cauchy, pego a n1ésima entrada desse representante, onde aquele número n1 satisfaz aquela propriedade que eu mostrei para vocês agora há pouco. Depois eu pego o x, n2, 2, ou seja, eu pego dentro do segundo representante dessa classe de equivalência, eu pego a n2ésima entrada desse representante. E vou fazendo isso, certo? Com isso, eu acho que não é segredo para ninguém que a gente vai obtendo uma sequência de elementos. A gente vai obtendo uma sequência de elementos de x maiúsculo, tá certo? Então, consideremos agora essa sequência aqui, que era a sequência da qual eu estava falando. Ok? E agora o que eu vou fazer? Pois bem, esse daqui, que é, na verdade não é essa função, não é essa sequência, veja, isso aqui é uma sequência de elementos de x maiúsculo, que é aquele espaço métrico que a gente começou lá no começo, tá certo? Começou com ele lá no começo. Então, o que a gente vai provar é o seguinte, que a classe de equivalência dessa sequência por aquela relação til é que é o candidato a limite dessa sequência de Cauchy que você pegou lá no começo em x-til cursivo. Tá certo? Ora, mas para isso, primeiro, você vai ter que provar antes de mais nada que isso aqui é uma sequência de Cauchy. Porque você toma classes de equivalência, lembre-se que til era uma classe de equivalência nesse conjunto aqui, que era o conjunto das sequências de Cauchy de x maiúsculo. Então, antes de mais nada, a gente precisa provar que essa sequência que foi construída é uma sequência de Cauchy. Ok? E depois a gente precisa provar que, de fato, esse limite aqui dá zero. Feito isso, acabou. Por quê? Você vai estar provando que essa sequência de Cauchy ela é convergente para um elemento que pertence ao x-til, porque isso aqui pertence ao x cursivo til. Tá certo, pessoal? Então, isso é tudo que a gente precisa provar. Então, vamos lá. E aí que vai entrar, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já fez, né? E aí vai ter índice para tudo que é lado. Muito bem. Então, conforme eu estou falando para vocês antes, porém, a gente precisa mostrar que o x minúsculo, de fato, é uma sequência de Cauchy. Tudo bem? Como é que a gente prova isso? A gente vai provar isso da seguinte forma. Ó. Então, lembre-se desses números nks que a gente construiu que tem essa propriedade, tá? Então, a gente vai fazer assim, olha. Seja, para cada k fixo, vamos considerar como sendo y superíndice k uma sequência de elementos de x maiúsculo. Que sequência que é essa? É a sequência constante. xnkk, xnkk, xnkk. Perceba, para cada k fixo, existe um nk que cumpre aquela propriedade que eu grifei lá em cima, tá certo? Você pode muito bem pegar a nkésima entrada, tá certo? Daquela sequência x superíndice k que a gente pegou representando a késima entrada daquela sequência x til k, certo? E aí você pega esses caras, que na verdade eu estou falando desses caras aqui, olha. Então, por exemplo, quando eu pegar assim, por exemplo, a sequência y1, quem que é a sequência y superíndice
superíndice 1. É assim, as entradas dessa sequência vão ser a primeira entrada, esse cara, x, n1, 1. Segunda entrada, esse cara de novo, x, n1, 1. Terceira entrada, esse cara de novo. É uma sequência constante igual a isso. y2, quem que seria? Esse cara na primeira entrada, esse cara na segunda entrada, esse cara na terceira entrada e assim por diante, tá? Então, essas sequências YKs, elas são sequências constantes, ok? E aí, veja, uma sequência constante, ela é obviamente uma sequência de Cauchy. Então, essa sequência constante, ela está em X cursivo. Então, eu posso muito bem considerar a classe de equivalência dessa sequência constante. Chamo de YK-til a classe de equivalência dessa sequência constante. Certo ou não? Muito bem. E aí, o que acontece? É assim, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa sequência X, que a gente construiu aqui, é uma sequência de Cauchy. Então, eu preciso mostrar que a distância ρ entre xnkk e xnll, isso vai para zero quando k e l vão para infinito. Ok? É isso que a gente precisa fazer. Então, eu vou começar com isso e vou tentar provar que isso aqui vai para zero. Como é que a gente vai fazer isso? Perceba, primeiramente, que é o seguinte, olha. Isso daqui, pessoal, corresponde à distância ρ-til entre yk-til e yl-til. Por quê? Veja bem. Por definição, o que é isso? É assim. Aqui você tem uma classe de equivalência de sequências de Cauchy. Aqui você tem uma classe de equivalência de sequências de Cauchy. Como que é ρ-til disso? Você faz assim. Pega um representante dessa classe, pega um representante dessa classe. Aí você calcula a distância, o limite da distância ρ entre as n-ésimas entradas desses caras. Certo ou não? Beleza. Quem que é o representante que eu vou pegar dessa classe aqui? Olha, é óbvio que é o YK. Quem que é o representante que eu vou pegar dessa classe aqui? É óbvio que é o YL. E aí eu vou calcular o quê? O ρ-til de YK-til e YL-til vai ser o quê? O limite, quando n vai para infinito, da distância entre a n-ésima entrada dessa sequência e a n-ésima entrada dessa sequência. Ora, mas essa sequência é constante. Ela é constante igual a quê? Igual a x, nk, k. Então, para todo n natural, as entradas dessa sequência é sempre igual a esse número. Acontece que essa sequência aqui também é constante. Quem que são as entradas delas? Vai ser o x, nl, l. Certo? E aí você calcula o limite disso aqui quando n vai para infinito. Ó, você está com o limite de uma sequência de números reais que é constante, porque isso aqui não depende de n. Tá certo ou não? Então, é fácil você ver que realmente isso aqui nada mais é do que distância entre xnk, k e xnl, l. Por esse motivo que isso é igual a isso, é o que está escrito aqui. Beleza? Muito bem. Aí, pessoal, então tudo bem. Isso aqui é igual a isso. Agora, isso aqui é uma métrica, a gente aprovou isso. Então, você pode interpolar sequências aqui, elementos de x-til, x cursivo til, e você ganhar essa desigualdade usando a desigualdade triangular. Então, isso aqui é menor ou igual do que ρ-til de y-til-k até a distância entre yk-til e xk-til, mais a distância de xk-til até xl-til, mais a distância de xl-til até yl-til. Ou seja, usamos a desigualdade triangular duas vezes para obter essa desigualdade. Tudo bem? E aí, pessoal, o que acontece? Essa distância aqui, isso aqui é menor estrito do que 1. E por que isso aqui é menor estrito do que 1? Desculpa, isso aqui é menor estrito do que 1 sobre k, e isso daqui é menor estrito do que 1 sobre l. Por quê? Isso acontece por conta da desigualdade 1. Vamos voltar lá em 1 e vamos lembrar. 1 está aqui, veja. Para todo n maior ou igual do que nk, a distância entre xnk e xnkk é menor do que 1 sobre k. Certo? Quando você para pensar nessa distância aqui, você tem o quê? Você tem a sequência, você tem o elemento xk-til e você tem que o xk é um representante dessa classe de equivalência. Então, como que você calcula ρ-til a distância entre esses dois caras? Pega um representante desse elemento, dessa classe, pega um representante dessa classe. Quem que é o representante dessa classe que você vai escolher? xk, que por sua vez é xkn, para n natural.
Quem que é o representante dessa classe que você vai pegar? O yk, que é aquela sequência constante igual a xnk k para n natural. É uma sequência constante. E aí você vai fazer o quê? Você vai calcular o limite das entradas n dentre a distância, o limite da distância entre a n-ésima entrada desse cara e a n-ésima entrada desse cara. Ora, a n-ésima entrada desse cara, se você olhar aqui em 1, está aqui. Desculpa. A n-ésima entrada daquele cara está aqui. A n-ésima entrada do outro está aqui, porque a sequência é constante. E quando n é maior ou igual do que nk, isso daqui é menor do que 1 sobre k. Então, certamente, se eu pegar um n suficientemente grande, tá certo? E eu posso escolher, porque eu não vou calcular o limite quando n vai para infinito, uma hora esse limite vai ficar maior ou igual do... Esse n vai ficar maior ou igual do que nk. Quando isso acontecer, esse número vai passar a ser estritamente menor do que 1 sobre k. Então, na verdade, aqui eu deveria ter colocado menor ou igual, né, porque é no limite, menor do que 1 sobre k. O mesmo argumento se aplica para provar que isso daqui é menor ou igual do que 1 sobre L, certo? E aí, o que estava aqui no meio, eu continuo deixando aqui no meio. Então, pessoal, perceba que no final das contas a gente provou o seguinte, que para k e L fixos, quando você calcula a distância entre xnkk e xnll, isso é menor ou igual do que 1 sobre k mais ρ de xk até xl mais 1 sobre L. Ora, quando k e L vão para infinito, isso daqui vai para zero, isso daqui vai para zero e isso daqui também vai para zero. E por que isso aqui vai para zero? Porque lá no comecinho a gente pegou a sequência xk como sendo uma sequência de Cauchy. Como ela é uma sequência de Cauchy, essa distância vai para zero por definição, tá certo? Então o que a gente provou? Que realmente essa sequência xnkk é uma sequência de Cauchy, tudo bem? E, portanto, o x é uma sequência de Cauchy, porque essa sequência, as entradas delas são justamente... cadê a sequência x? As entradas delas são justamente esses caras aqui. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é uma sequência de Cauchy. Tudo bem? Então, eu posso muito bem considerar a classe de equivalência dessa sequência de Cauchy, e é essa classe de equivalência que, de fato, é o candidato a ser o limite disso daqui. Tá certo? E aí, só para finalizar o argumento, o que a gente precisa fazer agora é provar que quando L vai para infinito, esse limite aqui, esse limite realmente dá zero. Ou seja, essa sequência com a qual a gente começou, ela de fato converge para essa sequência aqui. Tá certo, pessoal? Então agora a gente vai tentar provar isso aqui. Vamos lá. Então a gente vai começar com o quê? Pega um L natural fixo e aí você avalia, né, a distância entre xl e x. E você quer provar que isso aqui vai para zero. Bom, a gente sabe que por definição essa distância é o quê? Pegue um representante dessa classe de equivalências, o representante que a gente está pegando é o xl, cujas entradas são xkl quando k varia. Ok? Pegue um representante dessa sequência, vamos lembrar que essa sequência aqui, um representante dessa sequência vai ser aquela sequência x, dessa família, vai ser aquela sequência x, que era definido justamente como sendo xnk, k para k natural. Quando você pega a késima entrada dessa sequência, vai dar o quê? Vai dar isso aqui, certo? Então, você pega e calcula o limite. Quando k vai para infinito, dessa distância aqui, torce para isso daqui para zero. Então, é com isso daqui que a gente vai ter que avaliar e provar que quando k... Na verdade, a gente vai ter que provar que quando L é grande o suficiente, esse limite fica próximo de zero. Esse limite fica arbitrariamente pequeno. Tudo bem? E aí, para isso, pessoal, a gente vai usar essa equação 2 que está aqui, olha. Veja, o que fala 2 para a gente? Que para todo k e L fixos, a distância entre xnkk e xnll, isso aqui é menor ou igual do que isso daqui, do que essa soma aqui, tá? Então perceba o seguinte, que por 2, veja, a gente não sabe que quando... Opa, por 2 está aqui. O que a gente sabe por 2 é o seguinte, quando k e L vão para infinito, isso daqui vai para zero. Ou seja, para todo epsilon positivo, existe um número, que você pode dar o nome que você quiser para ele, a partir do qual, para k e L maiores do que esse número real aqui vai ficar menor do que esse epsilon que você fixou. Concorda ou não? Então isso significa o quê? Que, dado o epsilon positivo,
Existe um certo número que vamos chamar de n0, de tal forma que, se k e l forem maiores ou iguais do que n0, ρ entre xnl e ρ, a distância entre xnll e xnkk é menor do que, por exemplo, epsilon sobre 2. Ok? Foi isso daqui que a gente provou nessa desigualdade 2 aqui. Tá certo? Então acho que todo mundo está de acordo com isso. Beleza? Então, fato. Para todo epsilon positivo existe um n0 que cumpre isso. Ok? Aí o que acontece? É claro que se um n0 tem essa propriedade, qualquer número maior ou igual do que n0 continua a satisfazer essa propriedade. Então é óbvio que eu posso supor sem perda de generalidade que esse n0 ele é grande de tal forma que 1 sobre ele é menor do que epsilon sobre 2. Tá certo? Basta pegar um n0 maior estrito do que 2 dividido por epsilon, que isso daqui vai ser satisfeito. Então, podemos supor sem perda de generalidade que isso aqui é satisfeito. Tá certo? Então perceba uma coisa, olha. Se você fixa um L maior ou igual do que n0 e um K maior ou igual do que o máximo, então assim, fixa um L maior ou igual do que n0. Para esse L, você sabe que existe um NL, tá certo? Que tem essa propriedade aqui. Porque para todo número fixo existe um N subíndice com esse cara que cumpre essa propriedade. Em particular, fixa um L maior ou igual do que n0. Correto ou não? Pois bem, para esse L fixo, você sabe que existe um NL que tem essa propriedade. Então é esse NL que vai aparecer na página seguinte. Ok? Então, para todo L fixo maior ou igual do que n0, você pode tomar um K, escolha um K maior ou igual do que o máximo entre n0, onde n0 é esse cara que tem essa propriedade e também essa, e o NL que tem aquela propriedade que está na página anterior. Correto ou não? Você pode fixar um K maior ou igual do que o máximo entre esses dois caras, e o L está fixo, certo? Então, para L maior ou igual do que N0 e o K escolhido, tal como eu acabei de falar para vocês, quando você for analisar a distância entre XKL e XNKK, isso vai ser menor ou igual do que a distância entre XKL e XNLL, mais a distância entre XNLL e XNKK. O que você fez? Você interpolou esse ponto entre esses outros dois aqui que você já tinha e usou a desigualdade triangular, certo? Só que, por um lado, isso daqui vai ser menor do que 1 sobre L. E por que isso aqui vai ser menor do que 1 sobre L? Porque o K, em particular, ele é maior ou igual do que NL. E vamos lembrar que quando você tem, veja, para todo N maior ou igual do que N, digamos assim, para todo N maior ou igual do que N com esse índice, a distância entre X com esse índice e esse cara aqui em cima, e X, N desse índice aqui embaixo, e aquele índice em cima vai ser menor do que 1 sobre aquele índice. Quem que é o índice em questão? L. Então, como o K que você está escolhendo, ele é maior ou igual do que NL, então o K está fazendo o papel... O K está fazendo o papel desse N e o L está fazendo o papel desse K. Então, se K é maior ou igual do que NL, então a distância entre XK, isso é aqui que eu estava, para todo epsilon positivo, existe um N0 que cumpre isso, papapá. Se L é maior ou igual do que N0, K é maior ou igual do que isso aqui. Tá bom. Então, perceba aqui, a distância entre... Então, eu estou olhando nisso daqui, né? Eu estou fazendo... O K está fazendo o papel do N, tá certo? E o L está fazendo o papel do K. Então, a distância entre XKL e XNLL é menor do que 1 sobre L. Por quê? Porque esse cara aqui é como se fosse o NK que está lá atrás, e esse cara aqui ele é maior ou igual do que o NL. Então, quando isso acontece, isso aqui ele é menor do que 1 sobre L, tá certo? Por aquilo que está escrito lá atrás. Agora, por outro lado, quando a gente analisa isso daqui, como o K ele é maior ou igual do que N0, então, pelo que está escrito aqui, quando você tem dois índices maiores ou iguais do que N0, ρ, xn, esse índice, superíndice ele mesmo, até a distância de x, n com esse índice e superíndice ele mesmo é menor do que epsilon sobre 2. Ora, aqui tanto L é maior ou igual do que o N0, porque eu fixei ele assim, quanto o K, porque eu escolhi ele assim. Então esse camarada, por conta dessa desigualdade 3, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, ok? E aí perceba que
É claro que se L é maior ou igual do que N0, em particular 1 sobre L é menor ou igual do que 1 sobre N0. Então perceba que aqui, o que a gente provou? Que se L for maior ou igual do que maior ou igual do que N0, essa distância aqui, ele é menor ou igual do que 1 sobre N0 mais epsilon sobre 2. Lembre-se que a gente está escolhendo N0 de tal forma que 1 sobre L é estritamente menor do que epsilon sobre 2. Então, isso aqui fica menor também do que epsilon sobre 2 e essa soma fica menor do que epsilon. Logo, o que a gente provou? A gente provou o seguinte, que, dado o epsilon positivo, existe um N0 natural de tal forma que, se o L for maior ou igual do que ele, isso daqui fica menor do que epsilon para todo K maior ou igual do que esse número. Então, quando você tomar o limite disso daqui em K, você vai ganhar o quê? Que esse limite ele é menor do que epsilon. Tá certo? Porque, na verdade, menor ou igual do que epsilon, né? Porque no limite ele pode encostar... Na verdade, no limite ele pode encostar no epsilon. Tudo bem, pessoal? Então, isso significa que realmente essa distância aqui, que por sua vez era esse limite, é menor do que epsilon. Ou seja, dado epsilon, existe um N0, tal que se L for maior ou igual do que N0, isso daqui fica menor ou igual do que epsilon. Ou seja, realmente esse limite aqui é zero e, portanto, essa sequência converge para essa. E provamos finalmente que esse espaço métrico ele é um espaço métrico completo. Tudo bem? Então, é assim. Começamos com o x e a gente conseguiu, usando a métrica do x, construir uma métrica em um outro espaço, tá certo? De tal forma que esse espaço aqui ele é um espaço métrico completo. Isso nós conseguimos fazer, tá certo? Agora, o que a gente precisa provar? Precisa provar que tem uma cópia isométrica do x aqui dentro, ou seja, o x pode ser isometricamente imerso no x cursivo, til, tá certo? E que de fato, a partir daí o fecho dessa cópia isométrica aqui dentro vai ser aquilo que a gente vai chamar de completamento do x. E depois precisaria provar que esse fecho ele é igual a menos de isometria. Tudo bem? Muito bem. Então, teorema, né? A gente já está finalizando aqui a nossa aula, tá? Teorema 2.4.1. Se você tem x-ρ, um espaço métrico, então ele pode ser imerso como sendo um subespaço denso em um espaço métrico completo x-til, ρ-til, e além disso, esse espaço métrico completo ele é único a menos de isometrias, tá? Faltaria provar isso. Tudo bem, pessoal? E aí eu vou só dar um sketch aqui da prova, só vou dar uma breve, digamos assim, um breve resumo da prova, tá bom? E basicamente é assim, olha, se você pega x, um elemento de x, quem que vai ser, assim, o que a gente precisa? Precisa construir uma isometria entre x e o x-til, cursivo, tá certo? Como é que você faz isso? É assim, pega x, um elemento de x, aí você olha para a sequência constante igual a x, que é essa sequência aqui. Obviamente, essa sequência é uma sequência de Cauchy. Portanto, essa sequência pertence àquele conjunto x cursivo. Aí você faz o quê? Você olha para a classe de equivalência dessa sequência de Cauchy. Por aquela relação de equivalência x-til que a gente definiu anteriormente, tá certo? E aí você define uma função que sai de x e leva em x-til cursivo, que pega um x, e leva na classe de equivalência da sequência constante igual a x. A essa classe de equivalência você chama de t de x, ok? Exercício para vocês. Prove que t é uma isometria, a coisa mais fácil do mundo, porque se você pega a distância entre tx e ty, o que você vai ter que fazer? Se você for calcular a distância entre tx e ty medido segundo essa distância, você vai ter que fazer o quê? Pega um representante dessa classe de equivalência, mede a distância das enésimas entradas desse cara e calcula o limite. Ora, é claro que quando você for pegar o representante dessa classe, você vai pegar a sequência constante igual a x. Quando você for pegar o representante dessa classe, você vai pegar a sequência constante igual a y. Não precisaria ser, mas é claro que a gente vai pegar porque facilita. Quando você calcular a distância entre as enésimas entradas dessas sequências, vai dar sempre esse número aqui. Portanto, no limite vai dar isso. Então é fácil ver que isso aqui é uma isometria, tá certo? E aí o que bastaria a gente provar é que t de x ele é um subconjunto denso no fecho em x-til cursivo, tá certo?
E aí, nesse sentido, o fecho de x, na verdade, o fecho de t de x vai ser justamente esse espaço métrico aqui que a gente já provou que é completo. E aí está resolvido, tá? Aí, pessoal, eu vou deixar como exercício para vocês darem uma olhada, tá certo? Eu vou deixar aqui na tela para vocês estudarem isso daí, tudo bem? E aí a unicidade a menos de isometria é um exercício que realmente vocês devem tentar fazer. Tudo bem, pessoal? Então, para não ficar tão cansativo, né? Na verdade não é simples, né? Se a gente for ver, quer dizer, por que que realmente o Tx ele é um subconjunto denso aqui? Deixa eu mostrar como é que faz, né? Se você pega x-til, um elemento genérico dessa classe x-til, e você pega um representante dessa classe, chama de xn, para cada n fixo você vai considerar a sequência constante. xn, 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 tá certo? E a sua respectiva classe de equivalência, que é a classe de equivalência. Então, xn-til é o quê? É a classe de equivalência da sequência constante, onde todas as entradas você tem xn. Na primeira, na segunda, em todas. Tá certo? Então, pessoal, ora, como essa sequência xn, né, ela é uma sequência de Cauchy, porque você pegou como sendo um representante dessa classe de equivalência, então ela por si só é uma sequência de Cauchy em x. Dado o epsilon positivo, existe um n0, de tal forma que, pela definição, se n e m forem maiores ou iguais do que n0, essa distância é menor do que epsilon. Certo ou não? Então, o que acontece? Se você pega um n maior ou igual do que n0, quando você olha para a distância entre x-til e xn-til, você vai ter o quê? Essa distância, segundo o Rotil, pega um representante dessa classe, pega um representante dessa classe. É claro que o representante dessa classe vai ser... É claro que eu não vou usar... Eu vou ter que calcular o limite das entradas da distância entre esses representantes. É claro que nesse limite eu não vou usar a letra n, porque o n para mim aqui ele está como índice aqui. Então eu vou usar a letra n, tá? Então eu vou olhar para a mésima entrada daquele representante que eu escolhi do x-til, tá certo? Quem que é? Ora, vamos lembrar que o x-til, ele nada mais era do que a classe de equivalência dessa sequência aqui que a gente... Na verdade, eu escolhi esse cara como sendo um representante dessa classe. Então, a mésima entrada desse representante vai ser quem? Xm, por isso que está aqui xm, certo? Aí, por outro lado, a mésima entrada daquele representante do xn-til, ora, o xn-til era a classe de equivalência da sequência constante igual a xn. Qual que é o representante que eu vou escolher? É óbvio que é a sequência constante igual a xn. Quando eu olhar para a mésima entrada dessa sequência, eu vou obter quem? Xm, porque a primeira entrada é xn, a segunda é xn, a mésima também vai ser xn. É por isso que, independente de quem seja o m, a mésima entrada dessa sequência aqui vai ser xn. Tá certo? E aí, quando n e m vão para infinito, quer dizer, quando m vai para infinito, desde que eu escolha um n maior ou igual do que n0, isso daqui é menor ou igual do que epsilon, tá certo? Porque é só olhar para o que eu tenho aqui em cima. Se você fixar esse m aqui igual a n0, quando você fizer esse cara ir para infinito, isso aqui fica menor do que epsilon. Ou seja, a gente provou o quê? Que dado epsilon, existe um n0 de tal forma que esse limite aqui é igual a zero. Ou seja, na verdade assim, desculpa, a gente provou o quê? Que realmente essa distância aqui, que por sua vez era esse limite, é igual a zero. Por quê? Porque essa distância aqui, ela fica tão pequeno... o limite quando n vai para infinito, disso daqui, é igual a zero. Por quê? Para todo epsilon, existe um n0, de tal forma que, se n for maior ou igual do que n0, essa distância fica menor ou igual do que epsilon. Então, por definição, nós provamos que esse limite, quando n vai para infinito, é zero. E aí, perceba, a gente começou com um elemento genérico desse conjunto e a gente foi capaz de exibir uma sequência em x cursivo til que está se aproximando desse cara. Ora, por definição de densidade, isso significa que esse conjunto ele é um subconjunto denso do x cursivo til. Por quê? Porque todo ponto, todo elemento de x cursivo til pode ser aproximado por uma sequência de pontos aqui dentro. Tudo bem, pessoal? E aí sim, a unicidade a menos de isometria que fica como sendo um exercício para vocês. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês não tenham se perdido aí na hora dos cálculos. Isso aqui, pessoal, não é simples, isso aí dá trabalho mesmo. Vocês vão ter que assistir essa aula talvez 2, 3 vezes
Claro que depende da dificuldade de cada um, tá certo? Mas assim, os argumentos estão todos aí, estão todos corretos. E basicamente o que eu fiz aqui foi pegar o material daquela apostila do professor Alexandre Nolasco, do ICMC, né, que por sua vez é semelhante ao resultado aquele livro do Folland. E o que eu fiz aqui foi abrir aquelas contas que são feitas lá, certo? Abrir talvez um pouquinho mais do que a apostila, que por sua vez já abre um pouco mais do que o livro, tudo bem? Mas aqui estão todos os detalhes. Então, espero que vocês tenham aproveitado. E aí na próxima aula a gente vai continuar abordando espaços métricos completos. Agora a gente vai começar a lidar com... Na verdade, a gente vai começar agora a lidar com questões envolvendo compacidade em espaços métricos, tá certo? E aí depois a gente vai ver um teorema extremamente importante, que é o teorema de Arzelà-Ascoli, que ele basicamente nos dá um critério de compacidade dentro de um espaço vetorial de dimensão infinita, que é o espaço das funções contínuas definidas num compacto, ok? O que é uma coisa absolutamente essencial, porque quando você está em espaços vetoriais normados de dimensão infinita, aquele critério de compacidade que a gente tinha para espaços de dimensão finita, né, onde os compactos eram os fechados e limitados, ele deixa de valer. Tá certo, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, me escrevam aí. Valeu, até mais.